Surpresa eu não estou, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Olá, olá pessoas! Sejam bem-vindos a mais um 7 coisas que você precisa saber. Começou a chover já? Talvez. Eu preciso confessar que eu gravei uma primeira versão desse vídeo com 2 minutos e eu percebi que eu não estava de microfone. Eu sou uma besta. Então, ó, esse vídeo vai ser meio ASMR, porque começou a chover, não sei se está captando a chuva aqui em São Paulo, talvez caia a luz, enfim, mas tudo bem, porque tá no power bank a câmera, né? Que eu já teve uma vez que eu estava gravando e aí caiu a luz, eu fiquei muito pistola porque não estava com bateria, enfim. Vamos lá, 7 coisas que você precisa saber, esse vídeo sobre o domingo da semana 14. Estamos chegando no final da temporada, faltam 4 semanas agora, 15, 16, 17, 18, para a gente conhecer os classificados aos playoffs e tudo mais. Aliás, sobre isso tem novidade nessa semana, eu vou fazer um vídeo com um panorama de wildcard, pelo menos o wildcard e também o resto no meio dessa semana. Então assistam que vai ser bem legal, tá bom? E vai ter novidade na prévia também, vou manter os palpites, mas eu vou fazer outros vídeos anexos, tá? Sempre tentando melhorar aqui o conteúdo para vocês. Para mais conteúdo, lembrando, assina o Like Plus. Esse vídeo sobre o domingo, sobre o Thursday Night Football, eu fiz um vídeo sobre Dallas que está no ar estará no ar nesta tarde. Vamos começar, a primeira coisa que você precisa saber é que o Seattle Seahawks tem uma grande defesa que pode não ser a melhor da liga, né? Porque tem Houston e tem Denver, mas foi mais um jogo colossal da defesa do Seattle Seahawks. Para vocês terem ideia, nos 2 últimos jogos, e contexto tem que ser feito, foi contra o Max Brosmer e contra o Kirk Cousins, mas Seattle tomou 9 pontos e forçou 8 turnovers. Acho que isso fala bastante, né? Trabalho fantástico do Mike Macdonald, que eu acho que precisa ser bem considerado para técnico do ano, talvez não receba o voto, porque queira ou não, o Mike Vrabel está fazendo um trabalho fantástico nos Patriots, tirando o time de uma campanha ruim do ano passado, o Drake May evoluindo, o próprio Ben Johnson talvez receba votos, mas o McDonald eu acho que merece uma menção mais do que honrosa pelo que ele está fazendo com essa defesa do Seattle Seahawks, que é o terror dos quarterbacks adversários. Não é uma defesa que manda muito a blitz, mas quando manda, o quarterback não tem a menor ideia de onde vem o jogador e acaba se embananando. Em terceira descida, o Kirk Cousins foi bem mal nessa partida. Os Falcons fizeram 6 pontos no primeiro tempo, os Seahawks também, e aí no segundo tempo eles deslancharam 2 touchdowns do Jackson Smith-Njigba e a defesa com uma grande partida. O jogador invictus da semana é o calouro, o Nick Emmanwori, teve 5 tackles e 1 sack, e não estou bebendo café aqui, tá? É água neste copo térmico da Invictus, que você pode entrar lá em invictus.com.br e com o cupom CURTE você ter mais desconto para vários produtos, camiseta, copo térmico, vários produtos táticos, mochila e tudo mais. Então entre lá no site da Invictus e aproveite, tá? O Emmanwori realmente foi um jogador para lá de tático que está sendo nessa temporada, porque está em todos os lugares essa defesa e consegue ter um impacto muito grande também, mesmo sendo um jogador de secundária, por natureza de ofício, conseguir pressionar o quarterback adversário. Eu tinha destacado na época do draft, você deve se recordar, torcedor de Seattle, que eu estava bem empolgado com essa escolha, que era um encaixe bem interessante para a defesa do McDonald, até pelo trabalho que ele fez com o Kyle Hamilton no Baltimore Ravens, quando lá foi coordenador defensivo. E ó, um anexo, uma coisa anexa que você deve saber, é que se Seattle vencer todos os jogos restantes, terá a folga da Conferência Nacional. O Seattle Seahawks controla o próprio destino pensando em folga. Um desses jogos, inclusive, um Thursday Night Football bem especial contra o Los Angeles Rams. Vamos continuar na toada histórica aqui, de defesa. O Houston Texans tem uma defesa simplesmente histórica. 0 pontos no primeiro tempo fora de casa contra Patrick Mahomes, 3 interceptações no quarterback dos Chiefs. O Lassiter, que eu elogiei durante a transmissão, eu falei, é um bom cornerback, talvez fique um pouco na sombra do Derek Stingley, mas é um bom cornerback, né? Um geralmente joga de cada lado do campo, até pela porcentagem de zona que joga essa defesa dos Texans. Tirou um touchdown do Kansas City Chiefs. O Derek Stingley, mal falamos o nome dele, isso é sempre um excelente sinal quando se trata de um cornerback, significa que ele está isolando uma das partes do campo e não está tendo bola lançada na sua direção. Aliás, os wide receivers dos Chiefs com muita dificuldade de criar separação e conseguir aí fazer um bom trabalho contra essa defesa do Houston Texans na noite de ontem. Tem o jogo terrestre também. Kareem Hunt 2.5 jardas por carregada e Isaiah Pacheco 3.3. São números péssimos. Patrick Mahomes correndo com a bola foi o principal corredor do Kansas City Chiefs nesta partida. A realidade é que o Houston Texans expôs a medianidade do Kansas City Chiefs neste ano. Eu ia usar o termo medíocre, mas o termo medíocre ele sofreu uma mutação na língua portuguesa que ele deixou de significar médio, daí vem a palavra medíocre, para significar algo ruim. Quantas e quantas vezes a gente não viu uma torcida em um estádio de futebol aqui no Brasil fazendo o seguinte: time medíocre, né? Não estavam falando classificou para a Sul-Americana, não. Time medíocre, geralmente, a intenção é dizer algo depreciativo. E medíocre é médio. E eu acho que é o Kansas City Chiefs nessa temporada. É um time
médio. É um time médio. Em estatísticas, talvez seja uma das piores temporadas do Patrick Mahomes. Ainda não é uma temporada ruim, porque é o Patrick Mahomes. E não é porque ele, é a aura do Patrick. Não, porque ele é o segundo da NFL em jardas. Não é como se ele estivesse jogando mal. Ele está jogando abaixo para o padrão Patrick Mahomes. Quarterback de elite, que é um dos 3 maiores da história. O jogo terrestre não existe. A linha ofensiva está com lesões. Enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre Kansas City. Aliás, eu vou falar agora sobre Kansas City, mas antes eu preciso dizer que vai ter um vídeo para os membros sobre o ataque do Houston Texans, porque a defesa é simplesmente formidável, a melhor da NFL em pontos cedidos por jogo, em jardas, como a gente já falou muitas vezes, mas esse ataque do Houston Texans ontem parecia que, assim, não sabia que Kansas City é o 5º time que mais manda blitz na NFL. Ficou olhando assim, não, blitz counter não. Fazer um toss aqui com o Uri Marks? Não. Um screen com o Nico Collins? Não. Deixa o CJ Stroud que nem um tonto ali no pocket, tomando pressão doidado, né? Pra quê? Assim, é o Spagnuolo do outro lado. O Spagnuolo não manda blitz, né? Tá de boa. Enfim, sobre isso eu vou falar pros membros. Vamos lá. O Kansas City Chiefs, neste momento, de acordo com o Next Gen Stats, tem 15% de chance de playoff. Ou, se você quiser ver por outra ótica, 85% de chance de ficar fora da pós-temporada. E é a tendência neste momento. Sabe por quê também? Porque mesmo que ganhe todas as partidas que faltam, o Kansas City Chiefs ele não tem um critério de desempate contra o Jacksonville Jaguars, contra o Houston Texans, hoje contra o Los Angeles Chargers, e se perder na próxima semana não vai ter, e também acho que basicamente diz adeus de vez a chance de pós-temporada, e contra o Buffalo Bills. Os Bills devem ir aos playoffs pelo jeito pelo wild card. Ainda tem um jogo para tirar contra New England em potencial semana que vem, mas são 2 jogos contra os Patriots, né, de diferença. Vamos ver o que vai acontecer. Chiefs não tem critério de desempate contra eles. Os Jaguars podem até ganhar a divisão, mas se Jacksonville não ganhar a divisão, provavelmente quem vai ganhar vai ser Houston, certo? E aí os Jaguars vão pelo wild card. Kansas City não vai ter o critério de desempate contra Jacksonville. E se os Jaguars ganharem a divisão, Kansas City não vai ter o critério de desempate contra os Texans. Percebam que a coisa tá bem complicada, tá? Tá bem complicada pro Kansas City Chiefs. E a verdade é que não só para Kansas City. Eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar amanhã no Vencedores e Perdedores, mas para os Ravens também. A gente tem 3 times de fora batendo na porta, talvez, os playoffs, hoje. Chiefs, Ravens e Dolphins. Todos com a mesma campanha, 6-7. Mas, 6-7 ou 6-8? Deixa eu pegar aqui para não falar bobagem, né? Eu deixo separar, ainda bem que estava separado aqui já. Standings, Conference Standings. É isso, Brasil? 6-7, acertei, ok. Ravens, Chiefs e Dolphins 6-7. Os Bengals têm 4-9. Cincinnati tem uma minúscula chance de ir para a pós-temporada, 1% neste momento, dependendo de combinação de resultado para ganhar a divisão. O Wild Card já era. E é muito louco imaginar como essas 3 temporadas são totalmente diferentes, né? Os Dolphins foi o time que começou pior desses 3 e agora chegaram a 6-7. Também porque o calendário, né, foi bem legalzinho nas últimas semanas. Kansas City começou mal, 0-2, respirou um pouco e depois, agora, também passando aperto, e contra times mais fortes eles passando aperto. E os Ravens começaram bem mal, um monte de lesões, aí parecia que ia engrenar depois da sequência de vitórias e não está jogando bem o Lamar Jackson, né? Mas de qualquer forma, o que a gente tira disso? Primeiro, Kansas City Chiefs é um time mediano neste ano. E vale lembrar que no ano passado foi um time decisivo e estava jogando com a Puchel, né? 12 vitórias em jogos de uma posse. Isso não é sustentável no médio e no longo prazo. Neste ano são 1 vitória e 7 derrotas em jogos de uma posse. Se metade deles tivesse sido diferente no final, Kansas City talvez estivesse na briga pela divisão. Mas C, a gente não tem o que falar, né? A gente tem que tratar a história e os fatos, não existe C em história. Tinha uma professora minha de história no colegial, fantástica. Ela falava, sempre que eu tinha alguma ideia maluca, e se tal coisa tivesse acontecido, se tal coisa não tivesse acontecido... Ela não existe C em história, você tem que tratar os fatos. Então não existe C. Kansas City perdeu 7 jogos por uma posse, depois de vencer 12 no ano passado. Regressão à média aconteceu. E aí, o que a gente olha? Primeiro, Harrison Butker não faz uma boa temporada. O Rashee Rice foi bem mal utilizado no primeiro tempo ontem, né? Quando começou a utilizá-lo como o recebedor primário, em rotas curtas, e ele é um bom recebedor criando separação, inexplicável, aí era tarde demais. O Patrick Mahomes não está bem em profundidade nessa temporada. Não é nenhuma heresia dizer isso. Eu não virei Martinho Lutero. Simplesmente ele não está bem em profundidade. Os recebedores não criam separação. É um monte de overthrow. Fato, eu não vou passar pano para isso. Eu amo o Patrick Mahomes. Mas aí esse CPF, eu tenho que ser CNPJ aqui, não tá legal em profundidade. Ponto. Aliás, ele não tá 100% saudável, né? Vocês viram ontem a proteção no joelho. E aí, para coroar a decisão meio kamikaze do Andy Reid,
de ir para aquela quarta descida. Teria feito? Não. O que eu expliquei na transmissão, só para ninguém confundir, foi o que passou pela cabeça do Kansas City Chiefs. Bateu a porta, tá ventando. O que passou pela cabeça do Kansas City Chiefs? Um monte de three and out dos Texans. O ataque de Houston inoperante. Então, vamos confiar na nossa defesa. Eles vão ter campo curto, mas eles não vão conseguir fazer nada. Vamos para a quarta descida porque a gente precisa pontuar e quem sabe pontuando a gente ganha o jogo. E aí deu bem errado, né? Porque eles foram para a quarta descida, não conseguiram a conversão e na sequência os Texans fizeram um touchdown. Aí depois eles foram para outra quarta descida, quarta para 4, que eu acho que fazia menos sentido ainda, faltavam 5 minutos para o jogo acabar. Era uma quarta para 4. Também não conseguiram a conversão. E talvez essas duas quartas descidas signifiquem os Chiefs fora dos playoffs. Isso pode acontecer. Quarta coisa que você precisa saber rapidamente, nós temos 9 eliminados matematicamente. Na AFC, Jets, Browns, Raiders, Titans. Na NFC, Falcons, Cardinals, Saints, Washington Commanders e New York Giants, tá? Esses são os 9 matematicamente eliminados. A gente tem Cincinnati com 1% de chance de playoff, Miami com menos de 1% de chance de playoff, e na NFC, é isso? Menos de 1%? Não, desculpa. Menos de 1% Miami e Cincinnati 1%. Tirando esses, o time com menor porcentagem na AFC são os Chiefs com 15%. Na NFC a gente tem Minnesota quase eliminado, com menos de 1%, Dallas com 6%, e aí aparece Carolina com 30%, porque Carolina pode ganhar a divisão ainda, e o mesmo vale para Tampa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quinta coisa que você precisa saber, vamos lá, você está há 11 minutos comigo, você quer me ouvir falar de Bears e Packers, provavelmente, então vamos endereçar o elefante na sala. Ou o queijo na sala. Os Packers mereceram a vitória. Os Packers mereceram a vitória. Para mim, a impressão que fica é que o Caleb Williams sentiu o primeiro quarto, o peso do jogo, jogou bem mal o primeiro quarto, foi bem mais conservador que deveria. As próprias chamadas do Ben Johnson revelaram isso. O jogo terrestre, que é o motor desse ataque dos Bears, é o segundo melhor jogo terrestre da NFL em jardas, não foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo deslanchou. Estava jogando contra uma defesa top 5 aí contra a corrida nessa temporada. Não em estatísticas, mas em execução. Na minha visão, a defesa dos Packers contra a corrida é uma defesa top 5. E aí, no segundo tempo, as coisas começaram a melhorar, mas foi tarde demais. E aí os Packers começaram a fazer um jogo de gato e rato, tentando buscar o resultado. Conseguiram aí... O Caleb Williams teve grandes jogadas, né? Aquele passe para o Cole Kmet, por exemplo. Correndo para a primeira descida também. Eu acho que, sobre o Caleb, eu vou falar daqui a pouquinho, mas mesmo com a derrota eu saio com certo otimismo. E os Packers também mereceram a vitória, porque... eles executaram no momento certo e eles não caíram na mesma jogada que os Bears executaram contra os Eagles na Red Zone. E aí agora, contra os Packers, a mesma coisa. Foi aquela quarta descida crucial e não deu certo, né? Green Bay apareceu ali no final com o Nixon para ganhar o jogo. NFL é bom pra cacete, né? Eu me senti tão vivo. Agora CPF. Caindo tudo aqui. Tudo bem, caiu o boné dos Cubs também. O que eu derrubei aqui? Uns parafusos que eu comprei pra... Enfim. Tô personagem total, né? Tô fantasiado. Eu me senti tão vivo assistindo essa partida. E fala a verdade, torcedor dos Packers. É óbvio que você tá feliz, você tem que estar feliz. Mas não é mais gostoso quando os dois times de uma rivalidade histórica como essa, centenária, estão bem? Como é gostoso ver Bears e Packers bem? Como faz bem para a NFL, para a história da NFL? Que do cacete. Tomara que essa rivalidade continue assim pelos próximos anos e, sei lá, pela próxima década. Porque é uma rivalidade que precisava despertar. E não tinha despertado porque os Bears estavam uma piada nos últimos anos, né? E o Ben Johnson resgatou o rolê. Eu me senti tão vivo. Fazia tanto tempo que eu não me sentia assim assistindo o jogo dos Bears. Um jogo tenso, que eu tava... Cara... E eu não me senti esportivamente... Eu não me senti esportivamente assim, pra ser muito sincero, desde Abu Dhabi 2021. Eu não quero falar sobre que eu vou ficar irritado. Mas que gostoso. É sobre isso. Esporte é sobre isso. Beleza, os Bears perderam o jogo, mas foram competitivos, foram aguerridos. Os Packers mereceram ganhar. Diga-se que a arbitragem foi bem questionável nessa partida, tá? Agora até tirei o bonezinho, CNPJ total. Um monte de holding no Micah Parsons que não foi marcado. Vocês sabem que eu não comento sobre arbitragem, mas mesmo torcendo para os Bears eu preciso falar isso. Preciso ser justo. Que partida legal, cara. E que jogo bom do Jordan Love. Teve interceptação no primeiro tempo, que foi feia, contra a marcação em zona dos Bears, mas se recuperou e foi bem eficiente. Grande jogo do Christian Watson também.
Os Packers mereceram a vitória, é isso que você precisa saber. Mas os Bears caíram de pé. E a sexta coisa que você precisa saber é que o Caleb teve flashes nessa partida. E a gente não pode ser tão impaciente de achar que todo mundo vai no piscar de olhos jogar bem pra caramba. Até porque às vezes os que jogam bem pra caramba depois caem de produção. Ressaca de segundo ano. O CJ Stroud tá nem perto de ter sido o quarterback que foi no primeiro ano, sobretudo para mais de 10 jardas. O Jaden Daniels aí, ó. Um quarterback de elite. Eu falava, ó, calma aí, todo mundo, porque já é de elite, papapá, uma estrela. Acho que tem potencial. Mas não faz um bom ano, infelizmente lesões e tudo mais. Tem que ter paciência. É uma construção e eu acho que o Ben Johnson está fazendo essa construção com fundações muito sólidas. Parabéns, Ben Johnson, que se inspirou pela obra aqui ao lado, com uma batistaca eterna, que acabou, aliás, hein? Você percebeu que não tem mais batistaca nos meus vídeos? Acabou! Não tem mais, graças a Deus. Sobre o Caleb é isso. Tem flashes e eu acho que o futuro dos Bears é interessante. E digo mais, o meu palpite para essa partida, você deve ter visto meu vídeo de palpite, se você não assistiu, perdeu um vídeo sensacional. Era Green Bay. O meu palpite no jogo de volta, daqui 2 semanas, no sábado à noite, é Chicago. Até porque eu acho que Chicago vai começar melhor o jogo no ataque. E a sétima coisa que você precisa saber é que você provavelmente não assistiu o Denver Broncos contra os Raiders, né? Vamos falar a verdade. Era um jogo que estava tendo Bears e Packers no mesmo horário. Os Raiders aí não brigam por mais nada na temporada, já estão matematicamente eliminados. Mas foi um jogo bem sólido dos Broncos. Eles não passaram aperto, controlaram a partida, campanhas longas. O R.J. Harvey acho que fez um bom jogo. O Cortland Sutton precisa ser mais elogiado. O Nick Bonito com 2 sacks. E é isso. Cozinharam o jogo num bom sentido, controlaram a partida. Eu acho que o placar foi 24-17, né? O placar não revela o que foi essa partida, honestamente. Os Broncos controlaram a partida e aí no final, no garbage time, os Raiders conseguiram um touchdown. Mas Denver conseguiu mais uma vitória e neste momento é a folga da Conferência Americana. Gente, vai cair o mundo aqui, eu preciso subir esse vídeo logo, preciso terminar essa gravação para subir o vídeo, porque vai cair internet, vai cair energia. São Paulo, choveu, eu já falei, São Paulo é uma grande Alan Prost. Caiu um pingo d'água em São Paulo, inclusive quando isso aconteceu, porque não foi culpa dele, né? Aquaplanou, bateu no Christian em 93. Cai um pingo de chuva em São Paulo, a cidade para. É um grande Alan Prost. Nada acontece em São Paulo quando cai uma tempestade, infelizmente. É a realidade. Então eu vou terminar esse vídeo logo para poder subir e segue a vida. 1h24, hein? Tô gravando meio tarde esses vídeos aqui. Ontem, putz, eu fui dormir 3 horas da manhã. O idiota aqui chegou em casa, ele quis se martirizar assistindo de novo o Bears e Packers. Um imbecil, que eu quis ver como CNPJ, né? Porque eu não estava em condições psicológicas vendo como CPF essa partida. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vocês são demais, vocês são fantásticos. Muito obrigado pela confiança. Estou muito feliz com o jeito que essa temporada está se desenvolvendo. Estou muito feliz dos vídeos estarem dando tão certo aqui. Enfim, muita coisa legal vindo pela frente. Estou muito feliz que meu visto americano de imprensa foi aprovado. Para quê? Para eu finalmente realizar meu sonho. Queria compartilhar isso com vocês. Vai acontecer. É isso. Fizemos todo o estrago que podíamos. E um abraço para Caio Bonfim. A gente vai conseguir, os dois, a nossa medalha de ouro. É sobre isso. Eu amo demais esse esporte. E tudo que ele me propicia. Ai, Steve, estou emocionado. Terminamos o vídeo. Mesmo com os Bears perdendo de novo. Um grande México na Copa do Mundo, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. E aquela jogada lá, como eu falei, era passe, tá? O que ele poderia ter corrido com a bola? Poderia, mas era um passe mesmo. Eu não acho que a chamada foi ruim, não. Contra os Eagles deu certo. Tchau, gente. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.